Vambora para mais uma. Partiu BSOP Gramado. Que Deus nos abençoe. Como é um jogador de cash, não gosta de variar, se não toma risco, chega cedão, né? Jogador de torneio chega em cima da hora. Bom dia. Meu povo, em Caxias do Sul, já sentindo a mudança no clima. Apesar da imagem parecer um solzão, tá um ventinho bacana aqui, um friozinho gostoso. E vamos para o tradicional tour de apresentação do quarto em que eu fiquei hospedado no evento. Essa etapa aconteceu no Hotel Wish Serrano de Gramado e eu ganhei a hospedagem até o fim do evento por ter me qualificado online por meio de um satélite que me premiou com um pacote. E se você também deseja ter a oportunidade de ganhar e aprender sobre satélites, basta clicar no link do meu curso que está aqui na descrição desse vídeo. Ok. Vamos ver se tem alguma vistinha aqui. A cama é grande, ó. Gostei da cama, top. Uma dúvida aqui, se eu deixo as roupas aqui na mala assim, vou pegando aos poucos, ou se eu penduro ela aqui nos cabides, organizo direitinho no armário. Deixa aqui nos comentários, o que vocês costumam fazer nessas situações. Opa! Fala pessoal, tô prestes a engatar aqui no primeiro torneio do BSOP Etapa de Gramado. Muita gratidão, né, por estar participando da minha terceira etapa do BSOP esse ano, primeiro em Sauípe, segundo em São Paulo e agora aqui em Gramado. E tô aqui na cadeira da reflexão, pensando que hoje é 1º de maio, né, feriado, dia do trabalhador. E nada como trabalhar com o que a gente ama. E essa etapa para mim já tenho encarado e vou encarar ela até o final como um verdadeiro trabalho. Prova disso que eu tô aqui em Gramado, uma cidade mega turística, mega romântica, e não trouxe minha noiva, tô sozinho, porque o foco realmente não é passear, não é turistar. Já tive a oportunidade de conhecer Gramado anteriormente, então eu tô aqui realmente para dar o meu melhor, jogar, criar os conteúdos aqui para vocês, e espero ser recompensado por isso. Foco total. E apesar desse ser o foco principal, nada impede a gente de, nas horas livres, curtir um pouco dessa cidade. Então vem curtir comigo esse almoço com música ao vivo. Dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa praça ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E uma coisa boa de Gramado é que não é uma cidade muito grande, então dá pra fazer bastante coisa a pé. Então eu voltei a pé mesmo pro hotel e agora sim vamos preparar pro jogo. Agora é pra valer, galera. Registrado no main event, partiu, cabeça fria, coração quente. Até rimou. Vamos! Vamos lá, registrar o main event desde o primeiro nível na condutinha.
Fala, turma. Segundo intervalo aqui no main event. Estão bem lá, 110 mil fichas, que a blind agora sobe para 1000, então equivale a 110 big blinds. Tive que dar uma reentrada, infelizmente. No primeiro tiro as coisas não foram bem, mas no segundo, aí sim comecei a acertar, tô jogando bem, pegando valor e com a imagem boa na mesa. Então, combo perfeito. Agora, vai chegar na noite, vai aumentando o frio, então temos que trocar aqui para aquecer mais. Agora eu vou cobrir as manguinhas também. Algo legal que eu tenho notado é que muita gente aqui também já acompanha e me conhece, alguns acompanham o canal. E alguns deles até me apertaram se eu não ia filmar, né? E por enquanto ainda não. Nesses próximos níveis eu ainda não vou filmar. Deixar para filmar depois do Dinner Break. Então a gente joga mais 2 agora, depois temos o Dinner Break. E joga mais 4 níveis até o fim do dia. Vou deixar para gravar essa finaleira, que é quando as blinds estão mais altas, os potes mais interessantes. Exceto se tiver algum all-in relevante aí nesse percurso, beleza? Então, seguir focadinho e até o próximo break, bora! Para dar uma aquecida à noite, o hotel acendi essa lareira e quem voltou pegando fogo também fui eu. Estava runando hot, começando por essa mão que eu tinha um full house e o jogador tinha um flush. Nada mais salvava ele no river, eu tomei todas as fichas e eliminei ele. E também teve outro all-in, que eu tinha As Valete enfrentando As e 7. Acabei acertando o Valete no river e eliminando mais um. E aí, gurizada? Olha eu falando igual a galera daqui já. Então, aquela hora eu falei errado. Eu falei que a blind voltava 1000. Na verdade, a blind vai voltar 1000 agora. Aquela hora eu voltava 600, eu tava com 110k. E agora estamos com 200 mil. Dinner break agora. Filme madeirinho. Dá uma carguinha no celular pra ver se eu filmo as mãos pra vocês. Se manter assim tá ótimo. Baita stack. Eu já estava com stack bom o suficiente para passar para o dia 2, mas é claro que se eu tiver a oportunidade de fazer mais fichas, vou fazer, né? Então vamos jogar o jogo e fazer o que tem que ser feito. Nessa mão eu estava com As e 8 de ouros do botão, paguei o raise do jogador ali de posição intermediária. As blinds estavam 500 e 1000 e ele fez o raise para 2000. Eu paguei do button, o small blind folder e o big blind também paga para vermos o flop em 3 jogadores. E o flop já foi bem interessante, ou melhor, promissor. Rei 2 e 8 com 2 cartas de ouros, então temos o segundo par com Kicker As e um Flush Draw Nuts. Big Blind dá check, o agressor continua apostando 3.000, uma size baixa, é claro que eu vou continuar nessa mão. A dúvida é se só de call ou se eu já dou raise, resolvo aplicar o call. O Big Fold e vamos ao turn, podendo ficar nuts já no turn. Turn foi um 4 de paus, não muda muita coisa. Exceto se ele tem um par de 4 na mão ou eventualmente um As de 4. Mas são poucos os combos que mudam alguma coisa com esse 4. Ele continua apostando de novo uma size baixa, 7.000. E de novo, eu só tenho certeza que eu vou continuar na mão e a dúvida é se der raise ou se eu continuo. Se eu der raise e ele não voltar é ruim, então eu só continuo. Deixa ele continuando fichas lá no pote pra mim e deixa ele continuar com as mãos mais fracas que a minha e vamos ver se melhora no turn, no river. River foi um valete de espadas, uma carta ruim. Ele dá check, eu também, ele apresenta dama 3 de ouros, escapou de perder muita ficha, hein? Olha esse bet, vê se eu não sou um gênio da noite, da avaliação musical. Na blind 600, 1200, uma mão interessante que rolou foi essa. Só que dessa vez todos foldaram até mim e eu com As e 4 de paus abri 2.500. O jogador à minha esquerda, que é o Felipe, acabamos fazendo amizade lá, nos conhecemos, jogamos muito tempo juntos. Conversamos bastante nesse dia 1. Optou por dar o call, os demais jogadores da mesa foldaram. Big Blind com um pouco mais de sofrimento. E vamos ao flop em heads up, fora de posição. Contra ele que é um jogador técnico, um jogador bem capaz. E mais uma vez acertamos um flop bem promissor, né? 10, 5 e 2 com 2 cartas de paus. Novamente o Flush Draw Nuts. E agora com a broca da sequência. Faço a continuation bet baixinha, 2.000. Quero manter ele com as mãos air total, né? Os ases, até um rei valete, rei dama.
talvez para essa size continuasse, ele de fato continuou. O turn foi um 6 de espadas, abrindo um segundo draw e não melhorando o nosso jogo, e agora eu tenho uma dúvida, né? Seria ruim eu dar check aqui e ceder para ele uma carta grátis que acertasse ele e não completasse meu flush. Também seria ruim eu dar check para ter que pagar uma size muito alta. Então eu resolvo eu mesmo colocar fichas lá, 10 mil. Talvez eu consiga fazê-lo foldar uma mão como As 9 suited, sem ser de pau, sem ser de espadas, né? De paus não tem como. Mas ele continuou me pagando. Vamos ver se a gente arruma valor no river. Arrumei valor, mas não tanto quanto eu gostaria. Acabei acertando um par de 4. Mas que agora me deixa à frente de algumas mãos como As Valete, As Dama suited, se ele fletou eventualmente. Então acho que tá bom o suficiente aqui esse pote. Dou check, ele também. E agora vejam. Total. Eu não pode ser tão ligado, velho. Vai tomar no cu, velho. Não pode ser tão ligado nessa merda aqui, ó. Ligado do caralho. Puta que pariu. Que nojento. Mais uma mão nesse nível 1200. Dessa vez o jogador à minha direita fez uma size alta, né? Inicial, fez 3.500, quase 3x. Me gerou uma certa estranheza, mas eu tenho uma mão boa para jogar em posição contra ele. Eu opto por dar call do cutoff. O button e o small blind folda. O big também resolve entrar na mão. Eu tinha rei valete suited. Mais uma mão naipadinha de paus. E jogamos em posição, né, contra 2 jogadores. O flop veio 3 cartas do mesmo naipe, mas não do meu. Rei 9-5. Acertamos o top pair com o kicker valete. Após os dois darem check, eu resolvo apostar. Mesma size do pré-flop, 3.500. Negando a equity de flush draws, alguns ases. Por incrível que pareça, quem me pagou foi o Big Blind, o agressor da mão, foldou. Turn foram 10 de ouros, e apesar de não ter completado espadas, né, o flush, e eu ter a broca da sequência, eu resolvi dar check, porque esse turn é uma carta que conecta muito com o rei 10 e 9-10, dando 2 pares para algumas mãos deles. Além disso, eu posso ter só mais um street de valor, que eu acredito ser o river. Ele aposta 6 mil, eu pago. Ele apresenta de fato os 2 pares, mas 2 pares que eu não imaginava. O rei 5, acertou já no flop. E eu acabei perdendo poucas fichas nesse pot. E aí fomos para o último intervalo do dia. Últimos 2 níveis do dia 1A. E estamos lá ainda. Mesmo stack ali, 225 mil fichas. Só manter, sem não é hora de fazer graça. Vamos que vamos passar para o dia 2. Atenção, dealers e competidores do Domínio 20, dia 1A. Vai efetuando 826 convite com a gente no presente. O aporte com o jogador dos dealers podem parar a casa. Informar a todos os competidores que está encerrado o período de entrada e entrada do presente. E aí eu fiquei só foldando de trivela, jogando as cartas, jogando por cima de outro jeito, até que nessa mão, finalmente, veio com a jogável. As e dama off e um jogador à minha direita entrando de limp. Esse jogador que era um gringo, a gente já tinha se enfrentado várias vezes, ele estava sofrendo a minha mão, né, porque eu estava imediatamente à esquerda nele. Ele entrando de limp, fazendo algumas jogadas assim comuns de recreativo, e eu estava apertando, pressionando bastante, especialmente nessa reta final de dia, porque eu tinha ciência de que ninguém queria cair nesse momento, né? Mas dessa vez ele, cansado de tomar tribet toda hora, foi a win. Ainda tivemos um call ali no meio do caminho do Big Blind. Eu peço contagem e o dealer me falam que era 40.200 fichas, que equivalem a 25 Big Blinds. Bom, a jogada dele é meio estranha. Ele pode ter alguns pares baixos, um AX. Ele fez isso com as As, parabéns, me pegou. Eu tenho um As que bloqueia. Se ele fez com a de rei também, parabéns pra ele. Mas eu acho que não, em alguns dos casos vai ser um flip mesmo, ou quem sabe até uma mão pior que a minha. Quem mais me preocupava mesmo era o cold call lá, não era nem tanto esse jogador de limp. Mas quando eu dou call
e o outro jogador folda. Tô mais tranquilo, que eu não preciso atolar mais fichas. E agora eu tô curioso para ver o showdown dele, né? Eu apresento meu Ás e Dama e olha o que ele tinha, Ás e 9. Sonho, né? Mas aí o flop, meus amigos, apresentou não só um 9, mas 2. Fiquei drawing dead já no turn. E assim eu tomei uma bela fatiada para uma jogada incomum, para não falar bem feia, né? Ainda na blind 1600 tivemos essa mão que o Júlio, campeão de main event do BSOP, abriu ali do TG. E eu do Button recebi par de valetes. Essa mão que é amada e odiada por muitos. Mesmo ele abrindo de posição inicial, é uma mão muito forte. O suficiente para eu utilizar para tribetar. É o que eu fiz. Subi para 10 mil o jogo. Os blinds foldam. Só retorna para ele. E o que eu menos quero agora é ser culerado, né? Torcer para ele não ter as errei, não quero enfrentar uma 4bet. Dependendo do 4bet ali, na verdade eu acho que eu pagaria ainda, mas se eu tomar 4bet eu ia jogar com muita cautela pós-flop. Mas eu tô preferindo que ele jogue só de call aqui, que provavelmente ele teria uma mão pior que a minha, né? E no pior dos cenários eu jogo em posição também pós-flop. Ele me pagou, então vamos lá ver o flop. E o flop nos trouxe Dama 7-6, todas as cartas de paus. Eu tenho valete de paus. E bom, o mais comum aqui é CBetar mesmo para negar equity. Mas eu acredito que alguma das mãos que me pagou seriam Ás e Dama, Rei Dama, Suited. Além dos pares baixos ali, de 6 e de 7. Então eu dou controlado no pote. Apesar de ceder uma carta grátis para ele também. Afinal de contas, as mãos que eu estou ganhando seria Ás e Vala, Suited, Ás e 10, par de 10. Provavelmente eu teria somente 2 streets de valor também. Dessa vez, no turn, ele que tomou a iniciativa. Curioso, e utilizou uma size relativamente alta, 18.500. Claro que eu não vou alugar algum, ainda tem a defesa do pause aqui, então eu pago e avalio a situação no turn, no river. E o river, 2 de ouros, não completou o flush. Praticamente não muda nada, né? É uma blank. Então, eu ainda estou à frente de um 10-10, 9-9. E tô perdendo para Ás e Dama, 9-10 Suited, que completou a sequência. Eu ainda não descarto do range dele. Ele vem para uma nova aposta no river. Dessa vez de 24 mil. Não me parece ser uma aposta tão polarizada de quem tá querendo fazer foldar algo, né? Se ele optou por essa size... Ele optou por uma size alta no turn e uma size baixa no river. Não acho que se ele tivesse blefando ele faria isso, né? Então... De quais mãos eu tô ganhando aqui? Será que ele value beta alguma mão que eu estou à frente? Talvez só um 10-10, né? Mas eu não sei se ele jogaria assim. Então eu começo a pensar a mão, utilizo meu cartão de tempo. Talvez eu tenha me complicado em me colocar nessa situação difícil, de uma decisão mais complexa, justamente por não ter CBetado. Então a árvore toma uns caminhos não naturais, mas eu acho que o range dele já é filtrado desde o pré-flop, não tem muitas mãos que ele abre de posição inicial, menos ainda são as que ele me pagam, menos ainda são as que aposto dos streets, então eu acabo optando pela decisão mais conservadora aqui. E não coloco mais fichas no pano, não quero pagar para ver. E resolvo foldar o meu par de valetes. Foldei aberto, inclusive, para ver se eu conseguia ganhar um showdown dele. Ele não mostrou, mas depois ele falou que tinha dama-dama, cara, que fletou no pré-flop. Economizei umas fichas, se for verdade. E por falar em dama-dama, olha só quem apareceu na minha mão agora. Fernando Você Vem, outro campeão de main event, também estava na minha mesa, deu raise de posição inicial. E eu também no botão recebi par de damas vermelhas. Eu optei por tribetar, fiz 13 mil. O raise dele tinha sido de 4 mil. Os blinds foldam e a ação retorna para ele. Agora já é uma mão mais forte, né? Já estou mais disposto a atolar, diferente daquele vala-vala. Justamente porque ele pode me chovar um vala-vala que eu estou ganhando, né? Enquanto aquele vala-vala,
Se eu tomo a volta, provavelmente eu estava flipando ou perdendo. Ele jogou de call e vamos ver o flop, que apresentou rei 10. Apesar de ter uma carta acima da dama, não acho que ele tenha as de rei, né? Porque ele teria dado outra pré-flop, provavelmente. E eu bloqueio o rei dama, que seria outra mão que ele continua. Então, basicamente, estou perdendo para o rei vala suited, que eu tenho minhas dúvidas se ele fletaria. Rei 10 suited e um 10-10. São pouquíssimas mãos e estou à frente de várias outras. Ainda tomo call de vala, eventualmente um 9-9. Ás e dama suited, das outras duas que sobraram. Ás e valete também. Se é beto baixo, 8.000 e tomo o primeiro call. O turn, blank também, 2 de copas, não muda muita coisa. Ele dá check. E numa situação parecida com outras que eu comentei aqui, de possíveis dos streets de valor, né? Eu resolvo checar mais uma vez e o river foi um 10 de espadas. O problema desse river é que se ele tem 10 valete que eu estava ganhando, agora me passou à frente, mas quando ele dá check eu acho improvável, então eu acho que eu estou ganhando aqui. E aí eu começo a pensar se eu consigo extrair valor de alguma mão. Tipo, par de valete ou um azai, né? 2 pares que queiras, ás e dama, ás e valete. Então, se eu estiver mirando essas mãos, a size que eu for apostar aqui no river não pode ser muito alta. Se eu polarizar demais, eu acabo espantando essas mãos. Então, eu resolvo apostar 15.000. Disposto a foldar se eu tomasse um raise, check raise aqui nesse river. Eu não vejo ele dando check raise por bluff nessa street. Ele me paga, eu apresento par de damas. Par de rei, par de dama, kicker 10. E era bom. Acabei conseguindo extrair mais 15.000 fichas que eu imagino que muitos de vocês não teriam apostado nesse river. Gostaram? Daqui a pouco vai ter uma mão parecida com essa também. Lembra que eu falei de uma mão parecida com dama-dama? Se liga só nessa. Blinds 1.000, 2.000. O jogador à minha direita fez 5.000 pré-flop. Aquele jogador que tinha entrado de limp, que chovou aquele ás e 9 na minha cabeça. Ele era argentino, se não me engano. Então quando ele faz uma size mais alta, eu imagino que ele tem uma mão de valor. Também já capricho na size ali no pré-flop. Subo o jogo para 16.000. Com meu par de dama. Também disposto a pagar caso ele dê all-in. E ele não deu all-in, jogou de call. Vamos lá jogar em posição. E o flop, mais uma vez com a carta acima da dama. Rei valete 4, ele dá check. Também, repito, mais comum é ser betar. Mas com overcard eu dei check. E vamos avaliar o turn. O turn também foi outra carta péssima. Um valete. Agora, as mãos que eu ganhava também passaram à frente com a trinca, eventualmente. E eu resolvi ceder o river grátis, mesmo com 2 draws. Aí quando ele dá check pela terceira vez, eu já descarto os valetes e reis da mão dele. Então, de uma maneira um pouco similar com o dama-dama anterior. Board pareado, com overcard. Mas, apesar disso, eu ainda acho que eu tenho a melhor mão. Pela forma como foi jogada por ele. Então, eu miro também tomar um call. Mesma história, size baixa. Ele me paga, eu apresento dama-dama e ele apresenta, dá aquele soquinho na mesa, né? Apresenta par de 8. Então mais um bet fino ali que eu consegui extrair no river. Agora chega de ver mãos tão boas e em posição, né? Vamos ver uma fora de posição e uma mão não tão premium, mas defensável do Big Blind. Button subiu ali, 4.000, mini raise, o Small Blind me paga e eu também completo do Big Blind, só precisava investir mais 2.000 fichas, com valete 3 naipadinho. E o flop veio dama 3 e 2, acertamos o segundo par com backdoor, e quem toma iniciativa é o Small Blind, já sai liderando de 5.000. Ele é aquele jogador que a gente já tinha percebido algumas fraquezas, né, que não era um jogador regular, eu pago. O button folda. O turn é um 7 de copas, ele dá mesa. Eu dou mesa para controlar o pote, caso ele tenha essa dama.
E o river foi um sonho, né? Um valete de copas, apesar de ter completado 3 cartas de copas, não tem por que eu temer. Quando ele dá o terceiro check, eu vou para uma aposta de valor agora. 15 mil, num pote que está bem menor do que aquele que eu apostei os 10 mil, então a size agora não foi tão baixa quanto aquela. Tô mirando realmente tomar call da dama, de um par médio. Tipo um par de 5, par de 6, desconfiado ali. Pode achar que eu errei uma sequência com As e 4, As e 5. Então ele me paga, eu apresento ali meus 2 pares e ele fica contrariado. Mas sem razão, né? Ele tinha acabado... Olha só como ele socou a mesa. Já esqueceu do 9-9 que bateu no flop, né? Só lembra das que perde, das que ganha não lembra. É assim mesmo. E aí nós encaminhávamos para o fim do dia. E para quem não sabe, o relógio é paralisado e é feito um sorteio para definir quantas mãos serão jogadas para encerrar o dia. E foi na minha mesa. Já foi pausado para as explicações dos procedimentos finais. Ai, Deus do céu. Que resposta. Una mano. Quais são os palpites? Tá filmando aqui, ó. Vai sortear. 4. 2, 4. Uma. É de espada. É o Zap, 4 de pau, ver se é bom mesmo. É o catatal. 3 pra mim não pode jogar na quarta carta, jogo eu guardo. De nada. Eu sou o cara, filho. Eu falei que era 4 a 1. Eu falei que era 1. As últimas 2 mãos estará encerrado o dia classificatório de hoje. E essas mãos costumam dar confusão, viu? Todo mundo já com a cabeça no dia 2. Depois de jogar 10 horas, ninguém quer ser eliminado nesse momento. Então, eu sabendo disso, vou explorar muito. Então, eu abro o raise ali do botão. Depois de todos foldarem, 4 mil, mini raise. Mas meus adversários não estavam pipocando não, viu? Estavam para jogo. O Small Blind e o Big Blind resolveram ver o flop. E tinha uma mão bem decente para abrir do botão. Dama e 8 de paus, tem que abrir mesmo. Não só pelo momento, mas pela posição e força. E o flop apresentou As 10 e 7 com 2 cartas de espadas. Agora sim. Apesar de não ter acertado nada, eu posso utilizar do momento para pressionar. Então eu faço a continuation bet. 6 mil. Recebo o primeiro call do Small Blind. O Big já folda. Então menos 1 na mão. Vamos ao turn. O turn foi um 9 de espadas, dando uma conectada a mais ali. E agora eu tenho 2 pontas para sequência. Bom, eu tenho ases mais fortes que ele, porque ele não me tribetou pré-flop. Eu tenho as trincas ali de as, de 10 no meu range que ele não tem, pois também não me tribetou. E eu apostando aqui, eu consigo fazer ele foldar mãos melhores que a minha, tipo Rei Dama, Rei Valete que pagou numa broca. Até o 10 já vai ficar desconfortável para me pagar. E os ases, se me pagar, eu tenho alguns outs, né? Tem 2 pontas para sequência. Posso blefar num river de espadas. Então, considerando tudo isso, eu vou para mais uma aposta, agora mais alta. 18 mil, mirando fazer foldar essas mãos que eu falei. Acabou dando certo, passou. E eu fui acumulando mais fichinhas no final do dia. E agora vamos para, enfim, a última mão do dia. E eu já com a cabeça no dia 2 e um stackaço muito confortável. Vamos ver se a última mão vai nos reservar alguma surpresa. E olha só, pessoal, o Léo Câmara, que chegou cheio de fichas na minha mesa no fim do dia, aplicou o raise ali de posição intermediária. O jogador à minha direita foldou e olha quem veio na última mão. Par de as, inacreditável. O dia estava bem favorável para mim. Será que eu vou conseguir tomar mais um caminhão de fichas do Léo nessa hora, na última mão do dia? Ele era o que tinha o segundo maior stack da mesa, ficando só atrás de mim. Então eu vejo ali e aplico o raise. 15 mil. Os blinds foldam. E eu torcendo pra ele fazer uma graça aqui, achando que eu tô pressionando pelo momento. Ele até comenta, vou pegar o Ice 2, vou tribetar. Ele foldou. E aí eu mostro meu Ice Ice. Olha aqui onde você ia entrar, meu. E assim encerramos o dia, classificando pro dia 2 com baita stack. Objetivo cumprido. Passamos no dia 1A. E bem demais de ficha, hein? 100 blinds pro dia 2. Maravilha, galera. Ele rendeu boas mãos. Show de
dia 1, descansar agora que amanhã tem mais. Valeu! E não percam o próximo vídeo, onde eu vou mostrar a continuação desse torneio no dia 2, onde entramos no ITM, disputamos potes interessantes, até de chip leader, e continuamos na busca pelo meu maior sonho no poker, que é esse troféu de main event do BSOP.